Olá, gente. E aí? Estamos aqui de volta para mais um vídeo sobre música, né? E esse eu vou estar começando uma série bem interessante sobre teoria musical de uma maneira diferente, né? Então vocês vão ver aí alguns vídeos, né, relacionados à teoria musical, tá? Então, o primeiro foi uma apresentação geral, que vocês já devem ter assistido. Se não, volta lá e assiste, que é interessante, tá? A gente conhecer um pouco mais do som, conhecer de onde veio, conhecer como é que isso se processa no mundo real, né? Para quem é músico, né, às vezes a gente não tem isso disponível, né, essas informações de uma forma disponível, e alguns até acham que é uma informação desnecessária. Mas na verdade não é, porque a matéria-prima, né, para a música é o som. Então, quanto mais você conhece sobre o som, quanto mais você conhece como esse som é usado, manipulado nas músicas, mais você também pode fazer o mesmo no seu instrumento, na sua prática diária, etc. Tá certo? E como essa nossa série é sobre teoria musical, né, nada mais interessante que começarmos com o próprio som, tá bom? Então, vem a vinheta. Bom, na verdade, o que a gente tem por conhecimento histórico, né, é que antigamente os músicos então começaram a tentar de alguma maneira, né, os teóricos e tal, teve até filósofo e matemático no meio aí, tentaram de alguma maneira descrever a música de forma gráfica, né, porque você deve imaginar, né, que assim como se deu com outros conhecimentos, a música era passada de pessoa para pessoa, né, de forma oral. Alguém cantava, o outro aprendia e tal, mais ou menos como ainda acontece hoje com alguns tipos de música, né? Claro que hoje nós temos aí as tecnologias, né, a mídia e tudo mais que favorecem essa transmissão da música, né? Então você liga um rádio ali, ou vai para a internet, ou enfim, entra lá em qualquer aplicativo, né, e tem ali a música sendo tocada, né? E você vai aprendendo, tá? Naquela época você não tinha essa tecnologia toda, então o que acontece, né? As pessoas dependiam de outros cantarem a música para poder aprender, ok? Ou tocarem, né? Só que como isso não acontecia sempre, né? Quando a pessoa queria, né? Eu quero escutar música e tal, né? O que a gente percebe é que as melodias eram transmitidas, né, de pessoa para pessoa, mas sempre ali existia uma certa quebra, né, da corrente, né, vamos dizer assim. A pessoa cantava de um jeito, aí dependia da memória, quando ele ia cantar de novo mais lá na frente já estava um pouquinho diferente, o outro que escutava pegava a maior parte da música, mas às vezes podia não escutar uma ou outra coisa, né, ou escutava muito rápido e ali já ia também inventando e tal. Então, isso acontecia de forma muito comum, tá? Então, se a gente for lá atrás e fizer pesquisas, né, a respeito da música, principalmente da Idade Média, etc., você vai perceber que existem diversas melodias para a mesma música. E a gente não sabe se realmente é a mesma música ou se eram músicas com títulos parecidos ou iguais, né? E que eram músicas diferentes mesmo, mas com títulos iguais, né? E aí você vai encontrar esse monte de questões, tá? Foi justamente a partir da escrita musical, né, ou seja, da partitura, vamos dizer assim, que na época não era chamada dessa forma, né, que se tentou criar ali um sistema para demonstrar como é que a música era cantada ou tocada, né, para poder transmitir mais facilmente para o próximo, né? Então, dos primeiras notações ali da Europa e tudo, que chama neumas, né, eram vários símbolos distintos, mas você vai conseguir encontrar ali na Idade Média símbolos parecidos com esses, né, ou quadradinhos assim, né, dois quadrados assim um em cima do outro, ou losangos, né, encadeados e tal, ou em cima um do outro e tal. E isso servia justamente para indicar, né, que a nota subiu, que a nota desceu, que fez um determinado intervalo, né, que saltou, etc. Então você tinha ali mais ou menos alguns símbolos, né, para descrever algumas impressões musicais ali, né, o que eu vou fazer, né, algumas inflexões que era possível fazer a partir dessa notação, tá? Então, neumas é o nome disso aí, tá? E também nós temos o início, né, o que vai se tornar o pentagrama, né,
que é a inclusão de uma linha, né, que muitas vezes ali eram de cor vermelha, né, para indicar a linha principal, né, onde eu podia escrever ali ao redor dela, ao redor daquela linha, algumas notas, né? Então, se eu colocar em cima da linha, eu estou informando que é uma determinada nota. Se eu colocar abaixo dessa linha, é uma outra nota, ou acima dessa linha é uma outra nota. Então, você vê que com uma linha eu já consigo representar 3 notas, né? Claro que 3 notas ainda é muito pouco, então o que acontece? Quando se queria, né, pegar uma nota um pouco mais acima, né, já começava a ter dificuldade. Por quê? Porque eu não sei se essa nota que está aqui, ela é diferente de uma outra que estaria aqui, ou de uma outra que estaria aqui, e o quão diferente. Você tem que lembrar que isso era feito, né, à mão, né, isso era manuscrito. Então, a pessoa desenhasse uma nota aqui, como é que eu vou saber, né, que distância de notas é daqui até ali? É um pouco difícil, né? Então, quando eu desenhava realmente juntinho aqui da linha, ok, então juntinho ali eu sei que é uma nota. Agora, quando eu coloco já um pouquinho mais distante, assim, aí já me confunde, né? Será que é a mesma nota? Será que é outra nota? E assim por diante. Então, teve-se a necessidade de ir acrescentando mais linhas, né? Então, mais uma, mais duas, mais 3 e assim por diante, né? O sistema de 3 linhas foi muito usado, né? Muito utilizado naquela época. Então, se colocava mais uma em cima e uma embaixo, e aí você já tinha uma quantidade de notas maior ali que você poderia descrever, mas acabou se fixando na história como o conjunto de 5 linhas, que a gente chama de pentagrama, né? Então, o conjunto de 5 linhas, que a gente chama de pentagrama, e o processo é exatamente o mesmo que com uma linha, né? A nota que está em cima da linha indica, aliás, a figura, né, que está em cima da linha identifica uma nota, que está abaixo da linha identifica uma outra nota, que está acima da linha identificaria uma outra nota e assim por diante. A vantagem, de certa maneira, é que quando eu coloco notas já dentro, né, que a gente chama dentro do pentagrama, né, a gente já consegue ter dupla referência, ou seja, ela é uma nota, né, como essa que está aqui, vou até aproximar para vocês verem melhor. Essa que está aqui, ela é uma nota que está acima dessa, né, da nota que estaria nessa linha, mas também ela está abaixo da nota que estaria nessa outra linha, né? Então, é isso que a gente chama de dupla referência, porque eu posso conhecer essa nota, saber que nota é a partir de, ou a partir dessa, subindo, ou a partir dessa, descendo, tá? Então, as notas que a gente diz que está no espaço entre linhas, né? Está no espaço ali, ela tem de certa maneira, essa vantagem em relação àquele nosso sistema anterior, que era só uma única linha, né? Bom, e aí nós acabamos tendo aqui, por exemplo, num conjunto de 5 linhas, né, uma quantidade até substancial de notas, né? Vamos ver aqui quantas notas cabem aqui nesse sistema. Então, só aqui, por exemplo, nós vemos 1, 2, 3, 4, né, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notas, né? Mas eu ainda teria a possibilidade de colocar essa outra aqui, né? Estaria ali acima da última linha, né? Seriam então 11 notas, né? 11 notas eu já posso representar bem com 5 linhas. E isso também é justamente o motivo, né? Essa é a justificativa de nós termos 5 linhas. Algumas coisas nos fazem ter 5 linhas, né? Você pode perguntar, por que não 4? Por que não 2? Por que não 8? Né? 5 linhas porque, primeiro, você já começa a perceber que de 5, né, para uma, né, já há assim, uma certa complexidade, né, da visão mesmo, né? São muitas linhas ali. Então, quanto mais linhas eu colocar, né, vai começar a embolar um pouco, né? Porque você tem tantas linhas que você não sabe exatamente está em cima de qual, está embaixo de qual e tal, né? Então, 5 linhas pareceu ser um conjunto de linhas suficiente para representar as notas. Por quê? Porque eu tenho uma linha central, né? Uma linha central que eu consigo bater o olho e ver com mais facilidade, uma linha central ali, e acima dessa linha central tenho 2, abaixo dessa linha central tenho mais 2 e pronto, né? Então, o costume, né, o nosso costume de leitura de partitura começa aí, né? Eu olhar o pentagrama e ter como referência a linha central, a primeira linha, que é a linha de baixo,
e a última linha, que é a quinta linha, a linha de cima, né? Então, essas são as minhas referências, sobretudo a linha central. A linha central, duas para cima, duas para baixo, né? E isso facilita a minha visão mesmo, aí aprendendo, né? Verificando o desenho e não me perdendo na quantidade de linhas e espaço. E se isso acontecer, não se preocupe, é muito normal, muito comum que isso aconteça, né? Você bate o olho, aí você acha que está lendo na terceira linha, mas você está lendo de repente na segunda, né? Ou acha que estava na quarta e na verdade você estava na quinta e assim por diante, tá? Então isso é um pouco comum, a gente se perder um pouco no início, tá? Então não se preocupa, que isso é normal, tá bom? Bom, outra coisa também que fez a gente fixar, né? Que fez eles, né? A gente não, né? Eles fixarem 5 linhas é o fato de que, como a gente viu, nós temos aqui 11 notas, né? E isto era, de certa maneira, uma quantidade já suficiente, né, da tessitura vocal, né? Na época, as músicas eram cantadas, muito mais cantadas do que tocadas, na verdade, né? Eram tocadas também, mas muito mais cantadas. Então, ter ali um sistema de notação que eu consiga apresentar um conjunto bom de notas ali, o suficiente para ter melodias construídas para determinadas vozes, foi o suficiente, né? Eu posso colocar mais uma linha? Posso, mas eu não tenho essa necessidade, né? Então, aqui nós temos mais ou menos uma oitava e um pouquinho a mais, tá certo? Uma oitava, né? E um pouquinho a mais, eu diria que uma oitava e uma quarta, né? Então, já é uma tessitura razoável, né? Para se construir melodias de música cantadas. E para eles, naquela época, né, já era suficiente, mais do que suficiente, ter as 5 linhas, né? Então, por isso que, historicamente, nós temos a prevalência das 5 linhas como minha base, né? Meu terreno básico são as 5 linhas, que é o meu pentagrama, tá certo? Bom, você também está vendo aqui que eu substituí, né, os símbolos lá dos quadrados, dos neumas, né, ou dos losangos, por essa bolota aqui, né, por essa bola meio amassada, assim, parece uma bola de futebol americano, né, para os lados, assim, meio oval, meio não, né, muito oval, assim, né, e esse é o símbolo, tá, de uma determinada figura rítmica chamada semibreve, tá certo? A gente vai aos poucos colocando esses nomes, vocês vão pegando aos poucos. Então, neste caso aqui, eu tenho várias semibreves, né, aqui em cima também, né? Então, esse círculo meio ovalado assim, né, chama-se semibreve, tá? Semibreve. Bom, claro que você vai olhar para esse sistema e, claro, a primeira pergunta ou uma pergunta que vem em seguida é, beleza, eu coloquei as notas entre as linhas e espaços, mas eu não sei exatamente que nota é essa, né? Que nota seria essa aqui, ou que nota é essa, né? Ou qualquer outra nota aqui. Na verdade, naquela época, o sistema começou com as linhas e precisou de referência, né? Precisou dizer assim, olha, nessa linha do meio aí, vamos dizer que seja uma nota dó, né? Então eles criavam uma referência. Olha, nesse meio aí, né, na linha do meio é a nota dó. Pronto. A partir dela você encontra todas as outras. Ou alguém poderia olhar e dizer assim, não, dó não, vamos dizer que é a nota si, né? E aí a partir dela encontrava as outras, né? Ou qualquer outra nota que você achar interessante, a nota lá, a nota ré, enfim. Então na época não tinha assim. Não era uma nota específica, né? O sistema estava ainda aberto, sendo construído. Mas, da mesma maneira que se fixou 5 linhas, né, percebeu-se também que determinadas notas eram mais interessantes. Por quê? Porque justamente conseguiam determinar melhor, né, a tessitura da voz que queria escrever. Por exemplo, essa linha do meio sendo a nota dó, né? A nota dó, que a gente hoje conhece como nota dó 3, né? Era uma ótima referência para eu escrever a voz do tenor, né? Por exemplo, se isso fosse a nota dó, eu conseguiria escrever a minha música para o tenor de uma forma bem tranquila, né? Porque a maioria das notas estaria dentro ali do meu pentagrama, tá certo? Se fosse uma outra nota qualquer, um sol, um lá, um fá,
o tenor já teria algumas dificuldades, né? Seja para cantar notas mais agudas, seja para cantar notas mais graves, tá? E é nesse sentido que vão se fixar, então, três grandes referências, né? Três referências que vão determinar as notas no pentagrama, tá certo? Essas referências, na verdade, são como chaves, né? Ou seja, para eu saber que nota, né, eu lhe dou uma chave, né? Eu lhe dou uma que a gente chama de clave, né? Clave, tá? Em italiano, né? Clave. Então, a clave, né, é a chave, né? Clave quer dizer chave. A clave, na verdade, é a chave para eu saber quais são as notas do meu pentagrama, para eu poder identificar as notas no meu pentagrama. E como eu disse, são três referências, então são três claves, são três chaves principais, né? Nós temos algumas outras historicamente, mas as principais mesmo são essas três, e que são utilizadas ainda hoje, né? Muito, na verdade. E elas, então, são a clave de Dó, né? Clave de Dó, a clave de Sol e a clave de Fá, né? A clave de Dó, ela ainda é muito utilizada em alguns instrumentos, por exemplo, a viola, né? Aquele instrumento de arco, né? A viola só toca em clave de Dó, por exemplo, né? E alguns outros instrumentos, o trombone, o violoncelo, vão ali fazer uso da clave de Dó em algum momento, né? Alguns outros instrumentos também, tá? Mas as duas claves principais, aquelas que são bastante utilizadas mesmo, é a clave de Sol e a clave de Fá. E aqui embaixo a gente vê, então, a clave de Sol, né? Esse desenhozinho aqui, que você já deve ter visto em vários lugares aí, né? Às vezes até como tatus, né? As pessoas gostam de utilizar esse desenho, é um desenho bem sugestivo para a música, né? A pessoa olha esse desenho e já sabe que tem a ver com música, né? Essa é a famigerada clave de Sol, né? E o que ela quer dizer? A clave de Sol, ela indica que essa linha, essa segunda linha aqui, ó, né? Justamente essa nota aqui, é a nota Sol, certo? É a nota Sol. E a partir dela, então, você começa a ler as demais notas, tá? Então, na segunda linha, você tem a nota Sol, né? Então, a gente já sabe, abaixo dela, né, a nota que vem antes da nota Sol, que é a nota Fá, né? E depois dela, né, depois do meu Sol, né, depois da nota Sol, nós temos, então, a nota Lá, tá certo? Então, a partir daí, eu vou conseguir encontrar, né? A partir só daquele Sol lá, eu já consigo encontrar todas as notas na minha clave. Então, Sol, Fá, antes do Fá vem a nota Mi, né? Então, essa aqui seria a nota Mi, né? E aí eu vou completar aqui, né? Eu deixei em aberto justamente para a gente ir completando, né? Então, aqui seria novamente a nota Sol, porque está na segunda linha, né? Muito bem. E o que vem depois, né? O que vem depois do Sol, né? Porque está na linha depois, o próximo é o espaço aí entre a segunda e a terceira linha. Você tem a nota Lá, que é a nota que vem depois do Sol. E a nota que vem depois do Lá é justamente a nota Si, tá certo? Então, é assim, né, que a gente consegue identificar todas as notas. Veja que aqui eu já faço um exercício diferente, né? Depois dessa nota Si, já vou aqui para a nota Fá. Por quê? Porque para além dessa referência, que é a referência da nota Sol, que ficam aqui na segunda linha, né? Você também pode, no seu estudo diário para leitura de partitura, né, ir colocando algumas outras referências para você. Por exemplo, a primeira linha, né, na clave de Sol, né, na clave de Sol, a primeira linha ela vai ser a nota Mi. Então, sempre que tiver uma notinha aqui na primeira linha, nota Mi. A nota do meio, que é aquela que eu mostrei lá em cima, né? A nota do meio aqui, da linha do meio, né? A nota Si, tá certo? Linha do meio, nota Si. Primeira linha, nota Mi. Segunda linha, nota Sol, né? Então, clave de Sol, né? A do meio, nota Si. Beleza. E a última linha, a mais aguda, né? Lá em cima, a nota Fá. Então, a gente vê que as notas elas podem ser escritas em locais diferentes e ser a mesma nota, né? Eu tenho um Fá aqui, né? E tenho também um outro Fá ali em cima, né? Você deve estar escutando aí que esse Fá, embora seja a mesma nota desse, né? Tem altura diferente, certo? Então, Fá grave, Fá agudo, certo?
E aí a referência se comporta exatamente igual, né? Abaixo desse Fá eu tenho o Mi, abaixo desse Mi eu tenho o Ré, né? São as notas que vêm antes, tá? E aí, claro, para completar aqui, nós teríamos então, né? Vamos voltar aqui para o Mi, tá? Tirar esse pontinho aqui, né? Porque subiu do Ré para o Mi, né? Voltou então para o Fá, certo? E termina aqui no Sol, né? Então a gente percebe que nós temos Sol aqui, né? Depois das 5 linhas na clave de Sol, e nós temos Sol aqui na segunda linha da clave de Sol, né? Então aqui nós já conseguimos ler várias notas, né? Eu vou mudar aqui essa notinha aqui, deixa eu ver. Vou mudar essa notinha aqui só para a gente ver, ó, que eu poderia partir aqui dessa nota de baixo aqui, ó, abaixo dessa linha, que vem antes do Mi, né, que seria a nota Ré, né, nota Ré, né, antes do Mi, nota Ré. Então, olhando para o pentagrama, de modo geral, né, na clave de Sol, eu consigo escrever da nota Ré, né, até a nota Sol aqui, ó, tá? E isso aqui, né, desse Ré até esse Sol, é uma tessitura bem interessante, né, um conjunto de notas aí bem interessante para um soprano, por exemplo, né, cantar. O contralto, né, que é a voz do contralto, ela também estaria cantando algumas dessas notas, mas lhe faltaria algumas notas. Já o soprano, não. O soprano, deste Ré até aquele Sol, já é uma boa textura, né? Claro que sopranos cantam um pouco abaixo desse Ré e cantam até um pouco acima daquele Sol, isso é verdade. Mas naquela época, né? Que época você está falando, professor? Mais ou menos final da Idade Média, início do Renascimento, aí, enfim, até antes, né? Do século XII, século XI e tal, século X, enfim, nesse período aí, né, os sopranos, né, a voz do soprano, né, que na verdade não existia para as mulheres cantarem, que geralmente era só os homens, mas enfim, vamos imaginar aí a voz do soprano, a voz principal, se fazia uso dessa tessitura tranquilamente, né? Você pega as grandes músicas, ou a maioria das músicas desse período aí, que podem ser cantadas por mulheres dentro de uma textura interessante para elas, para soprano, aqui você vai ter um conjunto de notas bem interessante para elas cantarem, tá? Por isso também a clave de Sol, né, que é essa clave aí, também é conhecida como a clave do soprano, né? A clave do soprano, porque é a clave que vai vai melhor determinar as notas que o soprano canta, tá certo? Bom, abaixo aqui nós temos, sim, e aí antes de eu passar, né, você vê que eu estava nessa figurinha aqui, né? Estava fazendo essa figura aqui, né, que é aquele círculo um pouquinho ovalado, né? E agora ele ganha aqui uma haste, né? Que é esse pau da bandeira aqui, vamos dizer assim, né? Essa haste aqui, tá? Que fica na lateral, né? Seja na lateral direita ou na lateral esquerda, enfim, né? Fica sempre na lateral assim, ó, tá? Por isso que o meu círculo aqui é um pouco ovalado, porque é onde pega aqui a haste, né? A haste da nota. E essa figura é diferente já desta figura aqui, tá certo? Depois a gente vai ver com calma as diferenças, mas essa figura é diferente dessa, tá certo? E obviamente por ser diferente tem outro nome, né? Essa aqui é a mínima, né? Então temos a semibreve e temos a mínima. E aí, quando eu desço aqui para a gente estudar um pouco mais a clave de Sol, eu vejo já uma outra notinha, né? Uma outra figura, né? Que é parecida com a mínima, né? Parecida com a mínima, tem a bolinha lá, tem a haste e tal, só que a minha bolinha, né? Vou chamar de bolinha, né? Porque fica mais fácil, é chamada na verdade de cabeça, né? A minha cabeça da nota aqui já é preenchida, né? Ou seja, é escura, né? Preenchida.
tá? Então, a minha cabeça de nota aqui é preenchida e da mínima, a minha cabeça é vazada, né? A cabeça da nota é vazada, tá? Então, isso aqui é a mínima e isso aqui é a semínima, tá certo? Semínima. Então, a gente vê aqui, né, nesse caso, né, eu coloquei as notas, aqui eu coloquei as notas organizadas de uma maneira X para a gente poder olhar as referências, né? Ó, o Mi aqui é uma referência na primeira linha, tá? O Fá aqui é outra referência, né? Na linha lá de cima, né? Na última linha, na quinta linha. E o meu Si, uma referência no meio, né? Então, nós temos três referências na clave de Sol, né? Teríamos até uma quarta referência, seria a própria nota Sol, né? Que é a segunda linha, né? Então, o Mi, primeira linha, o Si, linha do meio, o Fá, a linha de cima, quinta linha, né? Mas aqui embaixo eu já não faço dessa forma, aqui eu já coloco na ordem, né? Na ordem, tá? As notas, você vê que continuam sendo as mesmas notas, olha o meu Mi aqui, né? Tá ainda na mesma linha, porque é a mesma clave, né? Como não mudei aqui a clave, as notas permanecem a mesma, né? Mi, a linha do meio, ó, Si, tá certo? E a linha lá de cima, né, muito provavelmente vai ser o meu Fá, né? Eu já vou colocar ele aqui, né? O meu Fá, né? Que está aqui. E até aqui você percebe, né? Vem lá da nota mais embaixo, né? Que a gente diz que é a nota mais grave, né? De baixo para cima, nota do grave para o agudo, né? Então, daqui para ali. Então, isso é a nota mais grave, né, desse desenho aqui. E aqui a nota mais, não a mais aguda desse desenho, mas eu vou colocar essa nota aqui para a gente entender uma coisa. É uma nota aguda e lá de trás até aqui, né? Então, todas essas notinhas que estão agora, que estavam selecionadas, né? Estão com uma figura da semínima, né? A semínima, tá certo? E todas elas em sequência, né? Sequência, certo? Então, o Dó, neste caso aqui a nota mais grave desse desenho, o Dó e depois dele o Ré, depois dele o Mi, depois o Fá, depois o Sol, né? E assim por diante até lá em cima. Claro que você deve estar perguntando, professor, beleza, mas eu só não entendi por que aqui é o Dó, né? Por que esse é o Dó, né? Se eu tenho uma referência Mi aqui na linha, depois abaixo dele era o Ré, como é que apareceu uma coisa abaixo desse Ré? Justamente porque quando eu chego aqui, né, e quero descer para notas abaixo daquela nota de referência, que é a nota mais grave do meu pentagrama, né, vai me faltar linha, né? Vai começar a faltar linha, né? Porque se eu colocar para baixo sem linha, né, eu não consigo identificar, como eu não conseguia lá em cima, né? Por isso inventaram esses tracinhos aqui, ó, certo? Esse tracinho aqui nada mais é do que uma representação de uma linha dessa aqui do pentagrama, né? Como se ela tivesse aqui embaixo, né? Momentaneamente, só para representar essa nota, né? A gente chama essa linha de linha suplementar, né? Eu estou colocando a mais, ele está faltando, então eu vou suplementar a linha, tá certo? Então, é uma linha suplementar e, neste caso, como está para baixo, como é para notas graves, né? É uma linha suplementar inferior, né? Está abaixo da minha clave de Sol, tá certo? Do meu pentagrama, né? Nesse caso da clave de Sol, mas do meu pentagrama, tá? Então, essas linhas elas vão ser comuns, né? Aqui eu estou utilizando um aplicativo, né, para mostrar para vocês as notas. Então, eu posso fazer isso aqui mais fácil. Eu vou descer dessa nota aqui, ó. Então, eu fiz a nota agora antes do Dó, né, seria a nota Si. E se eu descer de novo, ó, já vai aparecer uma outra linha suplementar, ó, tá vendo? Então, já apareceu uma segunda linha suplementar, né? Então, a gente vai dizendo assim, aqui, o Dó está na primeira linha suplementar inferior da clave de Sol, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, se eu for ler na clave de Sol, as 5 linhas, né? Clave de Sol, o que vai acontecer é que antes do Ré, lá de baixo, né? Inferior, né? Se eu descer mais um pouquinho, eu preciso colocar uma linha
suplementar inferior para eu poder determinar a nota dó. Então é isso que está querendo dizer. O dó está na primeira linha suplementar inferior da clave de sol, tá? E aí eu posso descer mais, né? Então, primeira linha suplementar inferior. Se eu continuar descendo, eu vou chegar aqui na nota lá, tá certo? Depois você pode dar uma olhadinha. Aqui é a nota lá, né? Esse dó está aqui só porque depois eu vou voltar para o dó, né? Mas o que é a nota? Onde é que a nota lá está escrita? A nota lá está escrita na segunda linha suplementar inferior da clave de sol, certo? Porque agora tem duas linhas suplementar inferior. E eu poderia continuar descendo, né? Então, se essa é a nota lá, antes do lá vem o sol, antes do sol vem o fá, então eu tenho agora 3 linhas suplementares, e assim por diante, tá? Então, obviamente que no aplicativo eu não tenho limites, né, para colocar essas linhas suplementares inferiores aqui, né? Mas geralmente, né, a gente não passa muito de 3, tá? Na partitura geral, assim, passar de 3 já não é tão interessante, pelo menos para linhas suplementares inferiores. Então a gente consegue escrever a maioria das coisas aí com 2 ou com no máximo 3 linhas suplementares inferiores, tá certo? Vamos voltar para a nota dó. Então a nota dó está na primeira linha suplementar inferior da clave de sol, tá? Vamos agora ver as outras notas. Então eu tinha o dó, ré, mi, fá. Depois do fá, então eu tenho a nota sol, né? Nota sol. Depois da nota sol eu tenho então a nota lá. Depois da nota lá, a nota si. Aí de novo a nota dó, né? Aí aqui eu repeti o dó, né? Não sei porquê, mas enfim, aqui é dó de novo, tá? Ré, e aí eu tenho a nota mi, certo? Fá, e depois eu tenho a nota sol, tá? Então é basicamente isto, né? E depois dessa nota sol aqui, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui com o meu dó. Por quê? Meu dó não teve que ter aqui a linha suplementar inferior? Então, para eu começar a escrever alguma nota depois desse sol, né? Depois desse sol, eu preciso de linhas suplementares também, né? Linha suplementar superior. E você vê agora que eu estou aqui com a minha semínima, né? Que é a cabeça da nota preenchida, né? Aqui é a mínima, cabeça da nota vazada, né? Semínima e mínima, e aqui outra mínima, certo? E aqui já seria a nota lá na linha suplementar superior, e aí obviamente que eu posso continuar subindo e eu teria outras linhas suplementares superiores aparecendo, né? Certo? E assim por diante, tá? Sendo que, no caso das linhas suplementares superiores, né, uma questão histórica também, diferentemente das inferiores, que a gente costuma aí colocar 2 ou no máximo 3, nas linhas suplementares superiores, né, que está em cima, você vai encontrar, né, aí 2, 3 e até 4 linhas, dependendo do instrumento, por exemplo, uma flauta ou mesmo piano, né, e alguns instrumentos até um pouco mais, tá certo? E isso, claro, você vai dizer, pessoal, mas é muita linha. Gente, no início a gente vai contando mesmo, né? Eu cansei de contar quantas notas tem aí. E ainda hoje, né? Muito músico que, claro, não é acostumado a tocar tanta nota, né? Com linhas suplementares superiores e para contar. Isso é natural, tá certo? Não existe assim aquele conhecimento, até existe, mas enfim, neste caso aqui, é um conhecimento construído com a prática, né? Se você não costuma praticar essa nota, mesmo você tendo 10, 20 anos de instrumentista, né? Eu sou instrumentista há 20 anos, mas eu nunca vi, né, alguma coisa assim, né? Sei lá, nunca vi alguma coisa escrita com tanta linha suplementar, né? Superior. Então, é muito comum que a pessoa conte mesmo. Ele começa ali de uma nota mais comum para ele, né? Por exemplo, a terceira aqui, a linha da terceira aqui é a nota Mi. Essa é uma linha que eu tenho um pouco mais de costume, né? Então, nota Lá, nota Dó e nota Mi, beleza? Então, eu começo daí, até chegar lá em cima, né? Você, de repente, pode começar do Lá, aqui, que estava aqui na primeira,
né? Não tem problema. Então, lá, si, dó, ré, mi. Aí continua. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Entendeu? Então, essa nota seria a nota sol, né? Claro, aí, obviamente, você vai dizer assim, professor, nota sol, então por que ele não escreveu aqui? Era mais fácil de ler. Ou aqui mesmo, que era muito mais fácil de ler, né? Claro, ele podia ter escrito aqui, mas você percebe que a gente está fazendo oitavas diferentes, né? Então, eu tenho esse sol aqui, ó, e, né? E tenho o sol oitava acima, e tenho ainda o sol mais uma oitava acima, certo? Então, existe, né, essas possibilidades. Claro que existem alguns símbolos que ele pode, quem está escrevendo a partitura, né, pode utilizar, que ele vai facilitar a leitura, né? Às vezes você não encontra esse símbolo, às vezes você encontra, tá? Mas existem sim alguns símbolos, que depois a gente pode falar deles, tá? Que pode facilitar essa leitura. Mas vamos voltar para a nota Lá, tá bom? Então, estou aqui na minha, né, identificando a minha escala, né, de dó a dó, certo? Então, daqui até aqui eu tenho uma escala de dó a dó, certo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, tá? Todas elas escritas em C mínima, né? Bonitinho, fofinho, maravilhoso, tá? E a partir daqui eu tenho, né, também a partir do dó, né? Só que indo até o lá, certo? E aí a gente já percebe o seguinte, que com uma linha suplementar inferior e uma linha suplementar superior, né? Linha suplementar superior, na clave de sol, eu consigo facilmente escrever, né, uma oitava, né, seria daqui até aqui, certo? De dó a dó, tá? E mais um outro conjunto de notas, né? Neste caso aqui, a gente conhece como sexta, né? Por que sexta, professor? Porque cabem 6 notas aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá. São 6 notas do dó até o lá, por isso a gente chama de sexta, né? Então, partindo desse dó aqui até aquele lá em cima, né? A gente diz que tem, então, uma oitava e uma sexta, tá? Uma oitava e uma sexta, certo? Existem outras formas de falar esse mesmo intervalo, né? Essa mesma quantidade de notas, essa mesma distância de notas, tá? Mas, para facilitar no momento, uma oitava e uma sexta, tá? E aí, você percebe que apenas com uma linha suplementar inferior e uma superior, você já consegue escrever um monte de notas, né? Então, imagina, se você está aí desse lado, vamos tentar cantar essas notas aqui, ó, né? Até aquele lá, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Quer dizer, já tá bem agudo, né? Então, já é nota pra caramba, né? É isso que eu queria que você percebesse. É nota pra caramba, né? Então, daqui até aqui, já dá para escrever muita música, tá? Então, só com essa leitura de uma linha suplementar inferior e uma superior, você já consegue ler, né, várias músicas e também escrever várias músicas, tá? Bom, e aí eu falei, claro, que deste dó a esse dó eu tinha uma oitava, né? Deste dó a este lá eu tinha uma sexta, né? Daquele primeiro dó até ali eu tenho uma oitava e uma sexta. E do que eu estou falando efetivamente? Eu estou falando de um negócio chamado intervalo, né? E o que seria intervalo? Intervalo é basicamente a medida de distância entre as notas, né? De uma nota até a outra nota, qual é a minha medida de distância, né? Qual é a distância dessa nota para aquela nota? A gente chama isso de intervalo, tá? O intervalo dessa nota até aquela outra nota é uma oitava, é uma sexta e assim por diante. Então, nós temos vários intervalos, né? Segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos? Não. Sétimas, oitavas, 11ª, 13ª, nonas e assim por diante, tá? Então, nós temos vários intervalos, né? Intervalos de segunda,
intervalos de terça, intervalos de quinta, intervalos de oitava e assim por diante. Então é dessa maneira que a gente lê a distância entre as notas, né, do mais grave ao mais agudo, ou vice-versa e tal. Então, se você olhar lá atrás, né, que eu falei que desse Ré, né, que seria dentro do pentagrama, até aquele Sol, né, que intervalo eu tenho, né? Eu sei que deste Ré até este Ré, né, sempre quando repete a nota para cima ou repete a nota para baixo, a primeira repetição a gente vai chamar de 1/8. Se eu repetir de novo, eu vou chamar de 2/8, como eu fiz ali com a nota Lá, acho que você deve ter percebido, né? Então, quando eu repito a nota logo subsequente, eu começo no Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Este Dó, para aquele primeiro Dó, a gente chama de 1/8. Né? Se eu continuar desse Dó e repetir de novo o próximo, aí desse primeiro até o outro, eu vou chamar de 2/8, tá certo? E assim por diante. Então, deste Ré mais grave aqui na clave de Sol, né? Este que está bem aqui, tá certo? Até este outro Ré aqui, ó, que está aqui, tá? Eu teria então 1/8, daqui até aqui 1/8, tá certo? E aí quantas notas até o Sol, né? Então eu tenho Ré, Mi, Fá, Sol. Então do Ré até o Sol eu tenho 4 notas, não é isso? Ré, Mi, Fá, Sol, né? 4 notas. Então, como eu tenho 4 notas, e veja que eu conto tanto a nota que eu começo, Ré, quanto a nota que eu termino, Sol, então conto todas as notas, né? Ré, Mi, Fá, Sol. Eu tenho, então, 4 notas, portanto, eu tenho um intervalo de quarta, certo? Intervalo de quarta. Então, do Ré ao Sol, um intervalo de quarta, tá? Isso quer dizer o quê? Que dentro do meu pentagrama aqui, eu tenho da nota mais grave a nota mais aguda, 1/8 e 1/4. 1/8 e 1/4, tá? Essa é a forma mais fácil, né, de a gente dizer o intervalo aqui, né? Eu poderia dizer 2/8 e 1/3, ou 2/8 e 1/6, 1/8 e 1/5, e assim por diante, né? Então, eu estou somando intervalos, né? Estou mostrando intervalos, quantas oitavas tem e mais quantas, algumas notas a mais tem da quantidade de oitavas que eu estou falando, né? Por exemplo, eu tenho 1/8 e mais algumas notas, né, que não somam uma segunda oitava, mas seria 1/4, certo? Então, 1/8 e 1/4. Então, é basicamente isso, tá? E aqui embaixo nós já teríamos 1/8 e 1/6, tá? Ganhou mais 2 notas, quarta, quinta e sexta, né? Ganhou mais 2 notas, tá? Então, quando a gente vai para a partitura, né? Claro, uma coisa que a gente tem dificuldade muitas vezes é de ler os intervalos, né, na partitura. Isso é muito comum, dificuldade de ler os intervalos na partitura. Mas existem alguns macetes, né, alguns bizus, né, como o pessoal costumava falar, né, algumas dicas, né, que nos ajudam, né, a entender, a encontrar essas notas, né? Então, na partitura nós temos, quando a gente coloca duas notas, né, que estão separadas, distanciadas, elas sempre vão estar ou entre linhas ou espaços, ou, né, linhas e espaços, enfim. Então, por exemplo, quando nós temos linhas, aliás, quando nós temos notas, né, que estejam separadas, né, está em linha aqui, também está em linha, né, mas separado por uma linha no meio, vou chegar mais perto um pouquinho, pronto. Então, ó, tem linha e tem linha, né? Está separada por uma linha no meio, né? Este intervalo, certo, é o intervalo de quinta, obrigatoriamente, sempre, tá? Então, desta nota aqui, que no caso é o Sol, estou na clave de Sol, linha do, né, segunda linha, Sol, tá? Se eu subir 5 notas, olha o que acontece. Sol é a primeira, né? Sol, eu conto com a primeira e conto com a última, lembra? Então, Sol é a primeira, o Lá a segunda, o Si é a terceira, o Dó é a quarta e o Ré é a quinta. Então, você vê que chegou lá onde estava a outra, né? Então, justamente deste Sol até o Ré, né? Eu tenho 5 notas, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, tá? E elas são escritas na partitura da maneira como você está vendo. Começa em linha, pula uma linha, chegou na outra linha. Ou, né, a gente poderia também estar escrito dessa forma aqui, né?
Começa um espaço, pula um espaço e chega no outro espaço. Também nós temos intervalo de quinta. Eu comecei com o intervalo de quinta porque ele é um intervalo muito importante na música de modo geral, certo? Intervalo de quinta. Alguns intervalos são mais importantes do que outros, tá? Por exemplo, intervalo de oitava, um intervalo de quinta, um intervalo de quarto, de terça, tá? Então, alguns são, não é que eles são mais importantes no sentido de grau, né? Ah, é muito importante, tal, não. Mas é que eles aparecem muito, né? Eles aparecem com uma prevalência muito grande, né? Então, se eu aprendo a lê-los, eu já ganho, né, uma quantidade grande de possibilidades, porque eles vão aparecer muito, né? E eles acabam se tornando referência para os outros intervalos, tá? Então, os intervalos de quinta são um dos intervalos muito importantes. Você precisa aprender logo de cara, porque isso vai facilitar vários outros intervalos, tá? Então, você vê o seguinte, né? Imaginemos que, então, já coloquei aqui o nome, né? O Sol é essa nota de baixo, o Ré seria essa nota de cima. Mas, se ao invés dessas notas eu tivesse assim, ó, né? Tivesse com essas duas notinhas assim, tá? Você vê que está na linha, pula uma linha e chega na outra linha, né? Então, que intervalo é esse? Eu vou primeiro olhar com vocês quais são as notas, né? E aí depois a gente determina o intervalo. Então, veja, ó, começa aqui na primeira linha, saltei a segunda e fui para a linha do meio. Então, você já deve estar se perguntando, bom, que notas são essas, né? Ora, se a segunda linha é a nota Sol, né? Então, que notas são essas, né? A nota de baixo e a nota de cima, né? Acho que vocês já devem ter acertado, mas eu vou recorrer aqui aos universitários, né? Para a gente encontrar aqui, ó, Clave de Sol, linha, primeira linha, né? Nota Mi, ó, certo? Primeira linha, nota Mi. Linha do meio, né? Linha do meio e linha do meio, tá? Linha do meio. Tenho certeza que você acertou, né? Seria então a nota Si, tá? Desculpa, a nota Mi. Aqui é o Mi, né? E a nota Si é em cima. Muito bem. Então, Si, né? Então, nota Mi, a nota Si. Agora vamos ver quantas notas tem, né? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Óbvio, quinta, né? Então, intervalo de quinta, do mesmo jeito que era antes, né? Sol, Ré, quinta, Mi, Si, também quinta, porque continua escrito da mesma maneira. Então, você percebe que você tem como, né, com um pouquinho de treino, né, bater o olho nessa figura aqui, nessa figuração, né, de linha com a nota, depois a linha sem nada, depois outra linha com a nota, você bater o olho, você já sabe que é intervalo de quinta. Você não precisa pensar muito. Tá? Bater o olho é quinta. Depois você pode pensar em outras questões, mas aqui eu sei que é uma quinta, né? Do mesmo jeito, ó, se eu tivesse aqui, ó, certo? Olha só, linha, outra linha no meio, linha, né? Então essa nota está numa linha, pulou uma linha, chegou na outra linha, então intervalo de quinta. Não preciso nem saber que notas são. Eu sei que é um intervalo de quinta. Neste caso, eu posso ir atrás das notas, né? Eu já sei que aqui é um Si, né? Que está na linha do meio, e a última linha lá de cima, que a gente já viu também, e sei que essa linha é a nota Fá, né? Então, deste Si até aquele Fá, quinta, né? Você pode ver, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, quinta, certo? Então, Si, Dó, Ré, Mi, né? E assim por diante. Então, isso aqui é uma facilidade, né? Na hora que você vai ler certos intervalos, né? Porque o próprio desenho do intervalo no pentagrama já te diz que intervalo é, tá certo? E não funciona só com notas em linha, não. Funciona também com notas em espaço, como a gente viu aqui, tá certo? Então, vamos ver que nota é esta aqui, que está nesse espaço aqui, né? Ó, é uma nota que vem depois da linha do meio na minha clave de Sol, né? Ó, linha do meio na minha clave de Sol, beleza, linda, maravilhosa. A nota que vem depois, então aqui a nota Dó, não é isso? Porque vem Si, Dó, né? O Si é a linha, é a nota que está na linha, né? Ó, Si é a nota que está na linha, depois do Si a nota Dó, e agora eu tenho aqui espaço, né? Pulei espaço, cheguei no outro espaço, né? Pulei um espaço do meio aqui, e as duas notas estão no espaço, pulei um espaço, né? Então, é a mesma coisa daqui, só que aqui era em linha, e aqui é um espaço. Então, quantas notas eu tenho? Fá, Sol, Lá, Si, Dó. 5 notas, portanto, uma quinta novamente, tá?
Então, é assim, né, que a gente vai se acostumando a ler os intervalos, né, no pentagrama, tá, gente? Ah, é só bater o olho, já estou lendo tudo? Não, né? Claro que você precisa de prática, né? Não é só olhar assim e já saber de tudo, né? Você vai praticando e aí você vai aprendendo, né? Se acostumando em olhar e entender. Aqui neste caso, eu tenho um intervalo diferente, né? Porque eu não saltei, ó, aqui eu saltei uma linha no meio, e aqui não. Aqui eu fiz linhas subsequentes, aqui também, só que aqui eu fiz espaços subsequentes, né? Ó, linhas subsequentes, espaços subsequentes, né? Então, esse intervalo aqui é exatamente igual a esse aqui, só que com outras notas, mas é o mesmo intervalo, este, tá? E esse de baixo aqui, né, eu tenho a nota Sol, né, que eu estou aqui na segunda linha, né, e aqui eu estou na linha do meio, a gente já sabe que a linha do meio é a nota Si, né? Então, o Sol para Si, vamos contar agora, ó, Sol, Lá, Si, né? Então, intervalo de terça, exatamente, intervalo de terça, né? Então, você vê, se eu tiver duas linhas subsequentes, né, duas notas aqui em duas linhas subsequentes, eu já tenho intervalo de terça. Ou se eu tenho em espaços subsequentes, intervalo de terça. Então, independente de que linha for, eu tenho intervalo de terça. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, lembra a linha suplementar superior, aquela linha lá de cima? Tô na linha, não estou no espaço, estou na linha, né? Então eu tenho uma linha, que é a última linha ali do meu pentagrama, a quinta linha do meu pentagrama, eu já sei que a quinta linha, ó, nota Fá, né? Ó, quinta linha, nota Fá, certo? Certo? Então aqui é Fá. E eu sei também que essa nota aqui de cima, né, é a nota Lá, né? Porque eu já tinha visto aqui atrás, ó, lembrando, né? Ó, certo? Então, é isso, da nota Fá, nota Lá, né? Não escrevi aqui Fá, mas vou escrever agora. Então, da nota Fá até a nota Lá, eu tenho uma terça, eu já sei disso, né? Então, isso aqui é uma terça. Se você for contar, né, agora, assistindo o vídeo, você vai ver Fá, Sol, Lá. 3 notas, né? Fá, Sol, Lá. Provavelmente, você deve agora estar percebendo, né, que talvez uma das maiores dificuldades para você começar a ler a coisa na partitura não é exatamente a partitura, né? Porque ela tem algumas coisas até bem intuitivas, mas ela exige algumas coisinhas, né? Algum pensamento lógico, etc. E uma das coisas que ela exige para você poder estudar a partitura e aprender com uma facilidade maior, né, é você já ter memorizado, né, a ordem das notas musicais, as 7 notas musicais, ascendente e descendentemente. Isso já tem que ser uma coisa bem natural para você, né? Então, se você não memorizou isso, né, que seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e assim por diante, né? Ou de trás para frente, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né? Esse estudo, né, de memorizar a sequência das notas ascendente e descendente é muito importante para você aprender as notas na partitura. Uma outra coisa que também é importante é o seguinte, é saber que aquela linha ela está determinando uma nota. Independente de onde essa nota aparece, se for naquela linha, vai ser aquela nota, né? Por exemplo, ó, tá na última linha, né, na quinta linha, é o Fá. Apareceu aqui, beleza, é o Fá. Apareceu aqui de novo, é Fá de novo. É claro, tá na mesma linha, é o Fá de novo. Apareceu lá na frente, Fá de novo, né? Então, toda vez que a nota, a figura, né, neste caso eu voltei para semibreve, acho que você está percebendo aí que é só a bolinha, né? Não tem haste, não tá, né, continua vazada a cabeça de nota, né? A cabeça da nota está aí vazada, não tem haste, enfim, estou na semibreve de novo. Então, neste caso, quando a figura semibreve aparece, né, nesse pentagrama que a gente está estudando agora, se a figura da semibreve aparece na última linha, né, é a nota Fá, tá certo? Você não precisa contar de novo, né? Sempre que aparecer lá na última linha, nota Fá. Na clave de Sol, né? Na clave de Sol, que é esse desenhozinho aqui, né? Clave de Sol, tá certo? Então, na clave de Sol, a quinta linha, nota Fá.
Na clave de Sol também, a primeira linha, nota Mi. A linha do meio, nota Si. Então, são essas referências que vão fazer você ir lendo mais rápido, né? Porque você não precisa começar lá de baixo. Ah, esse aqui é Mi, Fá, Sol, Lá. Não, você não precisa começar lá de baixo. Você pode começar de alguma outra referência. Por exemplo, eu tenho essa nota aqui, ó, vou até aproximar para vocês verem. Olha aí, tem essa nota aqui. Beleza, está no espaço ali, fofinho, maravilhoso. Aí, obviamente, você vai se perguntar assim, pô, mas que nota é essa? Aí, quem não aprendeu a ordem das notas subindo e descendo e nem as referências, desculpa, vai começar, né? Talvez da primeira linha mais baixo, né? Ou da segunda, porque a gente sabe que a segunda é a nota Sol, né? Então, vou botar aqui na segunda só para a gente pegar, né? Então, vai começar aqui da nota Sol, por exemplo, e aí vai começar a contar. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Aquela nota é a nota Mi, né? Você percebeu o trabalhão que deu até chegar aí? Né? Eu tive que sair contando uma por uma e tal. Veja só, se você lembra que a última linha é o Fá, né? É a referência que eu falei, né? Eu sei que a última é o Fá. É o Fá. E você lembra que na sequência das notas, o que vem antes do Fá, ou seja, o que está abaixo do Fá, ó, abaixo do Fá, né? Vem antes do Fá. É a nota Mi, então já matou. Que nota é essa? Nota Mi, né? Que é a nota que vem antes da nota Fá, tá certo? Então, é esse pensamento que você vai conseguir ler, né? Qualquer nota que for colocada no pentagrama mais rápido, tá? Ou seja, criando referência e memorizando a sequência de notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Traz para frente. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Eu costumo dividir dessa maneira, né, de 4 em 4, porque acho que facilita melhor. Dó, Si, Lá, Sol. Dó, Si, Lá, Sol. Dó, Si, Lá, Sol. Certo? Primeiro grupo. Dó, Si, Lá, Sol. Continua. Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá, Sol. Fá, Mi, Ré, Dó. Fá, Mi, Ré, Dó. Certo? Se você memorizar essa sequência, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, você vai conseguir ler muito mais rápido qualquer coisa que for colocada aqui na partitura, tá? Vou voltar aqui para poder a gente falar um pouquinho desses outros intervalos. Então, como eu falei para você, né? Linha, saltou linha, outra linha, quinta, espaço, saltou espaço, outro espaço, quinta também. Linha, não saltou nenhuma, veio a próxima linha, terça, espaço, não saltou nada, veio o próximo espaço, terça também. Agora, quando eu tenho na linha, saltei a linha, só que eu não fui para a próxima linha, eu parei antes, né? Então, eu não fiz, né, desse intervalo aqui, eu nem tenho esse, né? E nem tenho esse, tá? Tá no meio, eu não cheguei, né, lá. Então, é algo que está menor do que a quinta, porém, maior do que a terça, né? Exatamente, é isso mesmo. Menor que a quinta, maior que a terça, matemática, né? Matemática. Maior que a terça, menor que a quinta. Então, é isso, uma quarta, exatamente. Quarta, né? Então, aqui eu tenho um intervalo de quarta, aqui também eu tenho um intervalo de quarta, certo? Então, como é que eu poderia dizer aqui o que é um intervalo de quarta, né? São duas notas, uma na linha no espaço, né? Mas que tem ou uma linha, ou saltou uma linha aqui, ou saltou um espaço, né? Certo? Mas as notas é em linha e espaço. Agora, se tiver em linhas subsequentes, mas ao invés de saltar uma, saltar duas, né? Que saltou mais linhas, ou no espaço, né? E ao invés de saltar um espaço, saltou dois espaços, né? Então, aqui já é um outro intervalo, que é o intervalo de sétima. Você não precisa memorizar isso agora, não precisa aprender isso agora, tá certo? Eu só estou mostrando que com a estrutura das notas na clave, né, no pentagrama, né, a maneira como elas são colocadas no pentagrama, o desenho que forma permite a gente saber o intervalo sem necessariamente ficar contando as notas.
Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, tá, para saber quantas notas tem, para saber o intervalo, né? O próprio desenho já nos diz, é esse intervalo, tá? Então, vamos para frente depois, mas na frente a gente volta para intervalo, explica de novo, tá certo? Não se preocupe que aqui é meio que repetitivo para a gente ir pegando, tá certo?